Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast criado para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Preste, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, incrível, perfeita, deusa, namorada, Gabi, que é pediatra, neonatologista, empreendedora, mãe do Zen e minha choinha, somos hosts desse podcast. Mais uma apresentação concluída por livre e espontânea pressão. Muito obrigada, meu bem. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Episódio importante esse, né? Que a gente vai falar dos médicos faca na caveira, um pouco sobre a medicina de emergência. Estamos aqui com o nosso convidado, Lucas Oliveira. Lucas Oliveira, que é residente de medicina de emergência no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, um dos monitores aqui mais queridos do programa Mentoria Residência. Também é um dos coordenadores da parte de clínica médica do Prova na Prática, o nosso treinamento para prova prática, e fundador do Primeiro Minuto. Olha que currículo extenso aqui, né, Lucão? Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Prazer te ter aqui. Obrigado, prazer é meu de estar aqui com vocês também. E abusado dá para colocar também nesse currículo. Abusado, né? Ousadia e alegria. Ousadia e alegria, né? Porque a gente vai começando e esses projetos eles vão acontecendo de uma forma que a gente não espera muitas vezes. E acho que a gente vai falar disso um pouquinho, talvez. Opa, com certeza. Sem spoiler. Sem spoiler, então tá. Quero aproveitar, então, que você tá querendo falar pra gente contar, né? Quero te perguntar, na verdade, primeiramente, quem é o Lucas? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, o Lucas é um cuiabano. Um cuiabano de chapa e cruz, como a gente diria lá. Que é raiz? É raiz. É o cara que nasceu lá. Raiz. E a minha família não é de lá, minha família é do interior de São Paulo. E hoje, né, sou residente de medicina de emergência, mas sou um cara que gosta de desafios, sou um cara que gosta de esporte, conduzir minha vida toda vendo disso. Acho que o Lucas que vocês conhecem já é um Lucas que foi moldado por essa competitividade. É um Lucas que aprendeu muito com várias coisas e que um Lucas que compete em tudo que faz, mas que gosta e aproveita os erros. É uma coisa que o caminho me ensinou bastante. E basicamente esse é o Lucas. É um cara que não sabe pra onde vai, mas sabe que tá indo pra frente. E solteiro, ouvintes? Né? Importante. Produção. Importante. Olha o vai Tinder virar aqui do morte. DesconstruCast, hein? Desconstrutinder. Desconstrutinder. Tá saindo melhor que encomenda. E deixa eu te perguntar uma coisa, Lucão. Primeiramente, assim, medicina de emergência não costuma ser uma especialidade que as pessoas pensam logo de cara. Eu acredito que tem que ter um pouco de vivência nisso, né? Pra ver que gosta, SAMU, etc. E eu queria saber qual é a relação que a medicina de emergência tem na sua formação, assim, como foi esse seu primeiro contato? Boa pergunta, Gabi. Muito boa pergunta. Eu fiz a residência, entrei na residência logo após o meu 6º ano. Né? Só que não passei os 6 anos pensando em fazer medicina de emergência. Até porque isso seria uma utopia se eu falasse disso em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu, sim, sempre gostei de medicina de emergência, mas eu não sabia que ela chamava medicina de emergência. Uhum. Eu passei 5 anos pensando, me preparando em 2 grandes frentes. Era mais a parte da medicina esportiva e da cirurgia, que eram os principais focos e era meu interesse. Mas o que eu gostava na cirurgia, por exemplo, era o paciente traumatizado, era o grande queimado, era esse tipo de coisa. Faca na caveira, né? E não chamava porque lá não existe nenhum emergencista. Hoje o primeiro emergencista mato-grossense formado é um veterano meu da faculdade, que se formou pela UFMG e tá lá no interior do Mato Grosso. Tem um hoje titulado. Então eu não tive contato com isso. Muitos atuam, né, como é a realidade do Brasil, mas não com o título de formação. É uma especialidade nova também, né? Exatamente. No Brasil foi reconhecido em 2015. Poxa, olha só, 6 anos. 6 anos, 7 anos. No Brasil, sim. A primeira mal de do mundo conta, foi... A primeira no mundo foi nos Estados Unidos em 60. Então já tem um caminho maior, né? E a minha escolha foi basicamente pelo seguinte, assim... tem alguns motivos, talvez a gente vai continuar falando sobre, mas o que mais me atrai em medicina de emergência é a possibilidade de resolver alguma coisa. De você fazer alguma coisa e aquele resultado não demorar pra aparecer. Imediato, né? Você tem feedback muito rápido, né? Você vê progresso muito rápido. A regressão também. Porque se você toma uma conduta que não é o correto, o paciente pode piorar na sua frente. Então, essa dinâmica é interessante. Foi uma coisa que me atraiu muito. Eu gosto de estar nos lugares decisivos. Eu sempre gostei de estar nesses lugares. E como é que a competição entra no meio dessa questão da escolha da medicina de emergência? Porque algumas lições eu aprendi muito, cara. Que primeiro é que no momento difícil tem que ter um cara capacitado para passar por ele. A medicina de emergência é um pouco disso.
Alguém Sabe? tem que bater no peito e assumir a responsabilidade. Exato. Alguém tem que assumir a responsabilidade. E eu sempre gostei desse lugar. Por exemplo, lógico, eu sempre treinei, sempre fiz as coisas no nível que eu cheguei. Não virei profissional, mas cheguei em um nível razoável, que exigia de mim. E eu gostava muito de jogar esses momentos, sabe? E era o momento que eu mais gostava de estar perto. E a medicina de emergência é um pouco disso. Você tá no momento decisivo e se for ter uma coisa difícil, deixa que eu faço. Sabe? Assim, eu quero participar das coisas difíceis, das coisas importantes. E eu sempre tive isso dentro de mim. Não é uma coisa assim de que os outros não são capazes, não é isso. Mas eu me sinto... É um desafio que eu quero ter pra mim. Acho que é importante a gente colocar aqui que competição nem sempre é um viés negativo, né? Isso, Porque exatamente. a gente Não é uma coisa ruim, né? vive na medicina, às vezes, uma competição que é negativa. Para eu crescer, eu tenho que diminuir alguém. Exato. E não é assim. Não. Competição é muito mais sobre eu me desenvolver em meio aos desafios que eu tenho e as situações que eu me exponho. E eu acho que muito do que você falou aqui tem a ver com competição, sim, mas tem a ver também com liderança, né? Tem a Total. ver com... Exatamente isso que eu ia comentar, trazer esse adendo, né? Isso que você falou de que determinadas situações, alguém tem que bater no peito e falar, deixa que eu assumo. A gente sabe que as situações difíceis, elas tendem a fluir de uma maneira muito mais organizada quando alguém assume a responsabilidade de ser o capitão, né, do No time. trauma tem isso, né? Exato, No exato. ATLS do By the Book ali, você Reanimação, tem isso. o líder da cena. Então tem um cara que fica ali, às vezes ele nem coloca a mão no paciente, ele fica só coordenando ali, tipo... Inclusive, esse é o orientado hoje. Exato. O cara, geralmente hoje o padrão não é a realidade do Brasil, mas são duas pessoas atendendo, um fazendo e o outro orientando, vendo de fora. Então, passa por isso, liderança e trabalho em equipe, cara. E você acha que o perfil do médico emergencista a pessoa tem que, assim, ter esse perfil obrigatoriamente de líder? Ou existe um outro tipo de perfil dentro dos seus chefes, dos seus staffs da residência, que você percebe que nem todo mundo tem essa questão da liderança, mas é um bom médico emergencista? Boa pergunta, eu acho que sim. Tem espaço para todo mundo, ainda mais se a gente fala de oferta e demanda no Brasil, onde tem muitos poucos médicos emergencistas. Então, o cara capacitado para fazer o atendimento tem de todas as formas. Eu tenho bons exemplos de diferentes profissionais que fazem assistência muito bem. Uns com um perfil mais de liderança, mais ativos, outros com perfil super discretos. Entendi. Essa coisa do faca na caveira que disse, por exemplo. Nem sempre, né? Nem Por isso que sempre. a gente colocou entre aspas aqui. Nem Porque sempre. é uma coisa que a gente tem de que, não, quem gosta de emergência é porque é faca na caveira. que é o caos o tempo Exato, inteiro, mas né? não necessariamente, É justamente gente. o Está entre contrário. aspas, viu? É justamente o contrário. As condições parecem faca na caveira, mas o cara preparado faz aquilo fluir mais natural. Exatamente. Né? E tem um trabalho também de organizar o negócio, né? Exato. Porque Organizar se você a casinha. organiza a casa, aquele caos que era o que você vivia, muitas vezes você vai deixar de viver. Porque Não as vai coisas vão existir. acontecer com uma sequência lógica. Fluidez. O Lucas falou dessa questão do líder, de trauma e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo de verdade. Porque eu fiz estágio de medicina de emergência Não sabia. em Cambridge, na Inglaterra. E lá era uma referência como um hospital de trauma para todo o Noroeste. E aí era o seguinte, ia chegar lá o análogo ao Águia, né? Então chegava o helicóptero, você recebia um bip, a galera da emergência já se preparava e já se organizava. Quem vai ficar com via aérea? Quem vai ficar com VENS, que é lines, na verdade, que eles chamavam, Os né? acessos. Os acessos. Uhum. Quem vai coordenar? Quem vai ser o líder ali, né? Ele falava chief leader, alguma coisa assim. E aí eu via isso acontecendo na prática, porque eram 6 pessoas que chegavam lá para atender, mais a equipe de enfermagem, e um cara de fora, assim, ó, braço cruzado, com uma plaquinha, líder, Coordenando. tipo, como é que tá a reavaliação do paciente? Não, tá estável, não. Via aérea, você acha que a via aérea tá PERV? Não, tá PERV, o paciente tá falando, tá respondendo. Como é que tá a questão dos acessos? Já conseguimos o primeiro acesso? Então ele só ia ali olhando para o que o pessoal tá fazendo e dando a direção. Achei fantástico, como o Lucas falou, é uma realidade totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. Mas isso é legal porque você vê o quanto a medicina de emergência tem para evoluir, né? O quanto de mercado que ela pode ganhar, o quanto de upside que tem dentro desse Tem para evoluir. cenário. Eu até conversei ontem com o Renato, né? Quando eu entrei na medicina de emergência, o R2, eu comprei na baixa. Então, é uma analogia, né? Que a Ó, gente tem que finanças trazer. dominadas aí, né? Com certeza. Então, é uma coisa que tem sim potencial, cara. Tem sim potencial. Isso que você mencionou é o Trauma Team, que eles chamam de Trauma Team, essa divisão. A USP faz bastante no serviço de emergência. Com a cirurgia incluída, a gente faz em Porto Alegre. Mas onde a emergência, ela é a responsável pela sala. A única diferença, assim, principal entre São Paulo e Rio Grande do Sul é essa. Não é a cirurgia. Não, é a emergência. E aí o trauma tinha, a equipe de cirurgia é bem integrado conosco, eles trabalham em residência junto, super bem, desenha muito bem esse cenário lá, inclusive.
E a gente chama, geralmente quando é atendimento, tipo, por exemplo, um AG, alguma coisa mais grave que a gente é informado antes, a gente já comunica, tá vindo tal coisa, e esse atendimento ocorre em paralelo, justamente para otimizar o atendimento. E olha como isso é brilhante, né? Tipo, o paciente que é o maior beneficiado de tudo isso. Olha o quanto essa organização faz diferença na vida de um paciente crítico, na vida de um paciente grave. Eu sou meio faca na caveira também, apesar da minha especialidade. Eu vejo isso lá em casa. Apesar da minha especialidade ser de pequenos animaizinhos, né? Neonatos. Mas eu gosto também dessa questão da urgência, da emergência, do ambiente de paciente crítico. Mas eu acho que é isso. Eu gosto quando existe uma organização. Quando todo mundo sabe quais são os protocolos, o que a gente faz. Seguir, quando tem alguém para ser seguido, né? Quando não é tudo bagunçado. Porque o paciente, que é o nosso que é o nosso alvo, acho que ele é o maior beneficiado de tudo isso. E é por ele que a gente tá ali, né? Fazendo as coisas. Acho que vocês gostam de dinâmico, mas não é por isso que é dinâmico e tem que ser bagunçado. É justamente o contrário. É organizar o caos. Desculpa te cortar, pode falar. É uma coisa que eu gosto de falar sempre quando eu tô falando alguma coisa sobre medicina de emergência, que muitas coisas eles falam assim, a doença é silenciosa. Né? Muitas vezes falam isso. E aí eu já ouvi um chefe falando, eu levo muito isso pra prática, que é silenciosa pra quem não sabe ouvir. Então, se você olha vive... o corte no Reels, olha o corte no Reels, gente. Mas é uma verdade. Porque isso é um viés muito interessante. Por que a medicina de emergência faz diferença hoje na população, quem é atendido? Porque é o cara que... Ele acaba o plantão, ele vai estudar aquilo. Não é um cardiologista, por exemplo, que tem muitos bons emergencistas que são cardiologistas. Mas quando ele chega, ele vai estudar cardiologia. O cara que dá um plantão e ele tem um consultório de endócrino, faz muito bem o plantão muitas vezes. É um bom médico, não é isso. Ele vai chegar em casa, vai estudar introdução de insulina. Ele já tem o dono ali daquele negócio, ele tem a caixinha dele já, Exato. né? Tipo, o emergencista, acho que ele precisa estudar. Assim como dentro da terapia intensiva existe o intensivista. Isso. Você pode ter um ótimo cardiologista que sabe muito de cardio, mas a terapia intensiva exige uma dinâmica diferente. Isso, e vai ser um bom profissional. E às vezes é que não é o ponto de interesse tanto, né? Às vezes ele vai estudar o que vai dar o rendimento pra ele, enfim, ele acaba atuando na emergência como algo a mais, muitas vezes, né? Então essa transição acho que a gente vai passar. Não sei se alongar tanto, mas assim, eles falaram de a medicina de emergência nos Estados Unidos, começou em 60. O grande turning point que eles falam da história foi que eles começaram, estava mais ou menos na Guerra do Vietnã. Esse é uma série, se não me engano, chama 24/7, que fala sobre isso. Que no maior centro de trauma em Detroit, nos Estados Unidos, as pessoas estavam morrendo mais do que na Guerra do Vietnã. Porque quem trabalhava lá não escolhia, mas quem foi como voluntário, foi pra Guerra do Vietnã, eles estavam conseguindo maior sucesso no atendimento desses caras. Eles estavam morrendo menos na Guerra do Vietnã do que no principal centro do trauma. Então aí foi o principal insight. Tá? Junto com, se não me engano, do Kennedy, que ele foi assassinado naquela época, que ele caiu numa mão de uma pessoa recém-formada também. Isso foi muito divulgado nos Estados Unidos. Que o cara não estava preparado para aquele cenário. Então, acontecimentos assim que trouxeram essa relevância. É sempre assim, né? O ATLS também surgiu assim, né? Surgiu de um... Era um ortopedista, não era? Se não me engano, é um cirurgião, não lembro se é um ortopedista. Não é emergencista. Não era um emergencista que teve um acidente também, a família, acho que de helicóptero, e aí não sou capaz de opinar. Era bagunça. Não sou capaz de opinar sobre a TLS. Mas o Paulo deve ser algo do gênero. Sim, com certeza. Mas às vezes a gente tem que ver as coisas darem errado pra gente fazer o negócio certo, né? A neonatologia em si, como especialidade também, é extremamente recente, né? Tem pouquíssimos anos aí de mercado. E isso puxando o gancho da parte da competitividade, é que a competitividade não é só vencer, né? Isso a gente traz pra lá. A derrota ensina muito mais que a vitória, na maioria das vezes. E a gente fala, eu sou competitivo, eu adoro ganhar. Mas até dentro da mentoria a gente falou uma vez que o pessoal gostou bastante, né? Que é aquela coisa do odeie fracassar, mas ame seus fracassos. Né? Porque com eles que você vai parar de errar. Aprender e evoluir, né? E quando foi que você bateu o martelo, assim, não, eu vou fazer medicina de emergência? Foi durante o sexto ano. Durante a minha preparação, eu já estava na mentoria. em 2020, opinando. E comecei a olhar também com os outros olhos, né? Eu acho que não se romantizar a medicina é uma coisa bem interessante. Sim. E sempre tem aquela coisa do plantão, aquela coisa, né? Mas eu vi que eu queria estar ali. Eu gostava daquilo, era o paciente. Eu não gostava de ambulatório, eu gostava do paciente crítico, eu gostava do momento agudo, eu já queria ser além da medicina. Então, ter o plantão e sair, é só plantão às vezes? Pode até ser, mas eu saio e acabou. Ninguém vai me ligar, então eu consigo atender o telefone do Bernardo pra resolver alguma coisa. Parece que eu ligo pra ele todo dia. Consegue cuidar do pessoal da mentoria. Consigo dar atenção pro pessoal da mentoria, consigo fazer essas coisas. Então, me proporcionou isso.
E as outras coisas que eu gosto muito também, eu gosto de ensino, medicina de emergência precisa de gente falando sobre. Nossa, demais. Isso é. Gestão, uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre me envolvi com muita coisa disso, por isso que eu falei abusado. Que, por exemplo, fui membro da Atlética, fui membro da comissão de formatura, então eu sempre comecei a estar no meio dessas coisas. O que você tá mostrando aqui é que no final do dia, medicina de emergência não é só plantão. O plantão eu acho que é o estereótipo, né? Do que o Exatamente. pessoal acha que é. Mas quando você entra numa área nova que tá super crescendo e é super necessária no nosso modelo de assistência, você vê que tem muita oportunidade ali. Porque o médico emergencista, ele é o cara que talvez vai coordenar todo o fluxo de atendimento dentro de um hospital. Exatamente. E esse primeiro atendimento, talvez ele seja o de maior impacto dentro de uma sequência ali, né? Porque se você, chega lá um cara com sepse, por exemplo. Se você não segue um protocolo de sepse, talvez esse cara vai precisar de mais tempo na UTI, ele vai ficar mais grave, ele vai ter uma chance de um desfecho pior, maior. E aí, tudo isso é custo, enfim, eficiência. Então, é um cara que é super relevante nesse modelo, né? É métrica, né? É indicador. E, além da questão do plantão, né? Que você falou, as pessoas falavam, vai viver de plantão. Eu também ouvi muito isso, ouço até hoje. Mas o que mais que você ouviu, assim? Tanto de positivo quanto de negativo, claro. Quando você falou, não, eu vou fazer medicina de emergência. É positivo, eu não ouvi muita coisa, não. Não ouvi muita coisa, cara. E não escuto até hoje muita coisa, não. Pra ser bem sincero. As pessoas têm esse olhar mesmo. Assim, quando a gente fala de plantão, a gente tem que ter cuidado também, que o plantão pode ser bom. Sim. Tem gente que gosta de plantão. Sim, e ainda bem. Né? Eu acho que na medicina a gente tem que ter quem gosta de ambulatório, quem gosta de consultório, quem gosta de hospitalista, quem gosta de plantão, porque precisa. Primeiro porque precisa, segundo porque tem espaço pra todo mundo. Sim, eu gosto também do plantão. Se eu quero fazer só isso pra minha vida, não. Mas eu gosto. E eu conheço chefes que fazem só isso, cara. E o índice de satisfação do médico emergencista é extremamente alto. Olha que massa. Porque resolve, né? Resolve e, cara, não é quanto você trabalha. É como você trabalha no final do dia. Por que o povo demoniza trabalhar na emergência? Porque o cara que fala isso é o cara que não quer fazer isso. Perfeito. Aí você matou a pau. Eu acho que isso vale pra tudo. Sim. Porque a pessoa que fala mal, né, da pediatria, atender consultório, ficar com telefone, pra mim, tá ótimo. É que essa pessoa fez uma escolha Tem errada zero baseada problemas. naquilo que ela não queria. Isso. Ou às vezes a pessoa não tá preparada, como você falou, Lucão. Você tem uma cabeça que vai muito além só da medicina como profissão. Então você tá se preparando desde agora, imagina, você tá no R2 e você já sabe que você quer, sim, ser médico emergencista, dar plantão, fazer lá o seu plantão, cuidar dos seus pacientes, mas você quer fazer outras coisas. Sim. Às vezes a pessoa que tomou decisões e que critica as especialidades é porque talvez não tenha se organizado, ou se programado, ou pensado um pouco fora da caixa, e tá insatisfeito com o cenário global. E ela enxerga a medicina como toda a vida dela, né? O Lucas, no caso aqui, ele vê a medicina como uma parte importante da vida dele. E desde muito cedo já, mas isso que é o mais legal. Ele quer também fazer outras coisas fora, ele quer se desenvolver em outras áreas. Trazendo só mais um adendo dessa coisa da felicidade, eu não tô falando da boca pra fora. Tem um report do Medscape que fala de 2018 nos Estados Unidos, que a especialidade já tem mais robustez, que foi, se não me engano, era o segundo mais satisfeito e eu acho que o sexto mais bem pago dos Estados Unidos. Caraca. Qual era o primeiro? Cara, é uma boa pergunta. Não lembro de cabeça. Certeza que era pediatra. Não era pediatra. Eu acho que era dermatologia em primeiro lugar. Tá? Justo. Eu acho que era o mais satisfeito e tava ali na briga. Mas tá vendo como o cara que escolhe fazer não é mal sucedido na profissão e não é triste na profissão. Tem vários chefes que trabalham, cara, assim, só com isso, eles têm as escalas de plantões e são muito felizes com isso. É a história de brilhar o olho, né? A pessoa que brilha o olho, ela pode brilhar o olho com qualquer coisa, ela vai fazer bem feito e ela vai ser feliz naquilo que ela escolheu. E assim, o que é feliz pra você, às vezes não é felicidade pro outro. Exato. Quanto a gente bate nesse Ainda bem, né? Ainda bem. Cada um tem o seu objetivo, É questão de expectativa e realidade. Não vai fazer medicina de emergência achando que você vai ganhar 80 mil com plantão. Não vai. Mas se sua expectativa é outra, uma vida relativamente tranquila e confortável, você consegue. Maravilhoso. Então quer dizer que você não ouviu boas coisas? Não. Nem assim de exemplos na faculdade, por exemplo, seus chefes da emergência, quando você falou Cara, eu vou falar que não. Tem sim um professor meu que foi o que me deu a primeira oportunidade como profissional. Que logo que eu formei, ele chamou pra trabalhar com ele, que é cardiologista, mas ele é o que mais atua em emergência, né? Isso lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, em Cuiabá. Chefe de um dos hospitais clínicos, né, lá, dos particulares, e também de onde eu fiz faculdade, que é o único centro de referência cardiológica do Mato Grosso. E eu comentei com ele, falou, cara, eu só não fiz emergência porque não tinha na minha época.
É um detalhe importante, né? É verdade. Muita gente que atua tinha esse desejo de ter essa vocação. E até hoje atua como emergencista, vamos dizer assim, off-label, né? Sim, ele não tem consultório de cardiologia. Ele trabalha no PA cardiológico, recebendo paciente infartado, insuficiência cardíaca descompensada, choque cardiogênico o dia todo. E é o que ele gosta. Porque gosta, exatamente. E é o que ele estuda. Então ele foi um cara que sim me apoiou. Mas assim, a família também demorou. Hoje até eles estão felizes, assim, gostam, assim, sabe? Mas me apoiam. Mas era sempre assim, e aí, quem que vai ser o cirurgião plástico da família? Sempre. Famosa piada. Vai cuidar da tia, né? Isso, geriatra, vai cuidar da avó. O meu pai, ele não é médico, mas ele fala até hoje, né, que médico é quem mexe com sangue. Médico é só que mexe com sangue, é que médico. Então eu sou médico. Os dois aqui são médicos. Agora é pediatra. Então. Meu filho é pediatra de criança. Pai, te amo, tá? Um beijo. Mas é da mesma forma que a doença silenciosa, pra quem não sabe ouvir, as profissões também. Total. Profissões E também. na sua visão, assim, hoje em dia, você já tá aí indo pro seu 2º ano quase completo dentro da medicina de emergência. Quais são os ônus e os bônus que você enxerga? Dentro da residência ou... Não, dentro da medicina de emergência Da como... especialidade, da né? especialidade. Tá, eu acho que ao mesmo tempo que é um ônus, é um bônus, que ela tá no começo. Então é igual disso, eu comprei na baixa. Então, sim, não é uma coisa... Por exemplo, tem vários lugares que eu tenho que explicar o que é medicina de emergência. O que você faz, tem que explicar. Então, às vezes, o reconhecimento ainda Deve não ter é muito dos aquilo, maiores. se faço medicina de emergência. Então você é generalista. Não. Eu tenho uma Isso. especialidade em Trabalha no medicina SAMU. de emergência. Que acho que o ou pessoal trabalha só no pensa SAMU. no SAMU, Por exemplo, né? até hoje eu não tenho um plantão no SAMU. R2 de medicina de emergência nunca tem numa ambulância. E não é minha área de interesse. Vou ter o estágio na residência, mas não vou entrar. Qual é a sua área de interesse? Essa é uma ótima pergunta, inclusive para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque às vezes o próprio estudante de medicina tem isso na cabeça. Na minha faculdade, por exemplo, a gente tinha estágio de emergência, mas não era um estágio assim com uma duração, por exemplo, igual o GO, pediatria, igual as grandes áreas, cirurgia. A gente passava pouco tempo. Então, quem gostava, geralmente já gostava mesmo. Eu tinha uma amiga que era apaixonada desde o 1º ano de faculdade. Mas para quem convive tão pouco tempo, eu acho que às vezes não dá tempo mesmo da pessoa entender quais são as áreas de atuação, como funciona. Então, conta isso também pra gente. Isso também, Gabi, vai no sentido seguinte: quantas pessoas emergencistas te deram aula? Nossa, Como que ele vai falar boa sobre... pergunta. Pouquíssimas. Eu Como acho que que eu ele tive vai aula falar? de emergência só com cardiologista também. Eu não tive nenhum com emergencista. Com emergencista nenhum. Não tem. Nenhum. Como que alguém vai te falar o que é a profissão, o que ela faz, o que ela estuda? Se você não tem nenhum representante. Nenhuma referência, né, lá dentro. Cara, isso é... Não é? E isso é por isso que eu falo. E olha a oportunidade que Exato, existe aí, eu né? ia fazer esse gancho, o ônus e o bônus. É um ônus de não ter ninguém. Mas quem chega antes bebe água limpa. Corte. Então, Corte, né? Não é corte. É corte. Tava demorando. Uma hora atrasou o podcast aqui. Tava demorando, gente. mas é um ônus e um bônus. Sim. Então, a mesma coisa depende da perspectiva. Copo cheio, copo vazio, aquele papinho. É um ônus e um bônus. Então, pra mim é um pouco disso. Bônus é o que eu falei ali também, que eu acho, de ter a oportunidade de fazer outras coisas, de ter ensino, de ter coisas. É muito mais fácil você se posicionar nesse mercado hoje que não tem ninguém ocupando. Por exemplo, para você chegar em ser um cirurgião, um urologista mais bem remunerado, mais bem quisto. Total, tem muito mais gente, O mercado... né? Tem muito mais caminho e também alguém tem que sair para você chegar. Então, é o ônus e o bônus. Ao mesmo tempo que você tem que explicar, se você provar o seu valor, é só você. Você tem que provar o seu valor. E eu falei que eu gosto de desafio, né? Mato alto, né? Mato alto. Vou Pra ter- desbravar. Mato Grossense ainda. Mato Grossense raiz, gente. Mas raiz fala, então, mesmo. hoje, eu acho que é legal a gente ir desconstruindo um pouco, né? Então, a gente desconstruiu o que é essa questão de só plantão. Você já abriu a cabeça de muita gente. E eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente aqui, agora vai considerar a medicina de emergência. Total. Mas quais são as áreas de atuação? Você falou, então, que o que você não quer, né? Que é o SAMU. Que é o SAMU. O Sim. que mais o médico de emergência pode trabalhar? Pode ser que eu venha fazer SAMU, não é isso, sim. sabe? É que assim, a gente divide o atendimento pré-hospitalar e o atendimento intra-hospitalar. Tanto que tem protocolos para os dois. Se você pensar ACLS, é o Advanced Cardiologic Life Support dentro do hospital. Dentro do hospital. O APH vai te tratar de outra forma, ou seja, pega o paciente e leva para um centro especializado o mais rápido possível. Né? Eu gosto de receber esse cara com os recursos. Eu gosto de fazer a medicina mais complexa possível, sabe? De definir uma via aérea da forma correta, de, enfim, invasões e terapias conclusivas. Isso é o meu scope, sabe? Aquele paciente que chega muito no departamento de emergência, que é o padrão ouro, vamos dizer assim, do médico de emergência. É o doente renal crônico, é o cara, o dialítico, é o cara que tem um DPOC que exacerba, é um cara que tem uma pneumopatia, é o cara que tem uma cirrose.
Então, são esse tipo de paciente que a gente gosta de manejar. E, claro, também a gente gosta muito de manejar via aérea, né? O emergencista gosta muito de manejar, tem a briga eterna entre anestesista, emergencista e intensivista. E quem maneja Explica melhor. muita coisa, né? Intensivista geralmente gosta muito de via aérea também. E existe essa briga, né? O bebê vai descer pro centro cirúrgico. Ai, deixa aqui a gente entubando no centro cirúrgico. Anestesia entubando. Não! Sim, existe essa coisa. Então, a gente atua nesses cenários, né? E muita gente pensa assim, medicina de emergência, faca na caveira, é o cara que só vai ver sangue, é o cara solo traumatizado. E tem muita importância, Gabi, no cara que tá na sala verde, na sala amarela. Porque mais importante, às vezes, do que tratar o paciente agudo é saber qual paciente você pode liberar com segurança. Então, isso é um enfoque muito grande dentro da nossa residência. A gente passa em estágio sala verde e sala amarela. E o intuito é o seguinte, cara, qual que é o cara que eu posso dar alta com segurança? Porque cada vez mais a gente caminha para uma medicina bem gerida e a gente tem como guia, claro, a medicina suplementar americana, que tudo é convênio. Então lá é ainda mais importante do que aqui você dar alta pro cara. Sim. Porque isso é dinheiro. E dentro da medicina de emergência, por exemplo, você sai formado para trabalhar com emergência pediátrica, emergência ortopédica, emergência adulta, todos os modelos de emergência, ou você sai só para um modelo? Boa pergunta. Claro que cada programa é um programa, Sim. tá? Falar no escopo geral e tentar trazer um gancho pro nosso, que é o Hospital de Clínica de Porto Alegre, junto com o HPS do pronto-socorro, que a gente trabalha junto, né? O HPS foi a primeira do Brasil, né? Eu sou residente do Hospital de Clínicas, mas os convênios são juntos. Assim, os escalas de plantões são as mesmas e tal. Então, é meio que bem semelhante. A gente tem um lema na medicina americana que fala anywhere, anytime, anyone. Então, qualquer hora, qualquer um, qualquer lugar. E na medicina brasileira, eles falam que é os 15 melhores minutos de todas as especialidades. Popularizou muito. Caraca. Tá? Muito bom. Porque é o momento agudo. É justamente, é o cara que vai pro otorrino daqui a pouco, mas ele vai chegar sangrando pra mim. Um cara com uma epistaxe violenta não vai bater no consultório do otorrino. Oi, eu tô sangrando. Não. No meio da madrugada. Não, ele vai chegar, né? Deixa eu dar uma consulta aqui, peraí. Não é? Entendeu? Então ele vai acabar chegando pra nós. Então a gente tem que passar por tudo, tá? Então a gente tem que se preparar em todas as áreas. Vamos pôr aqui do nosso programa de residência, que é um dos mais completos, vamos dizer assim, talvez, porque tem mais tempo, né? Aquela coisa de não se comparar com o cara que começou antes de você. Por mais que a especialidade foi reconhecida em 2016, né? 15 para 16 no Brasil, o HPS existe desde 96 com a residência de emergência. Não era residência pelo MEC, mas tem a prova de título. Tanto que os meus chefes, 90% são emergencistas de formação. Caraca. Porque Legal. lá já existe desde 1900, por isso que foi o motivo da minha escolha de ir pra lá, por exemplo. Você pode escolher, também tem esse detalhezinho. Zero conflito de Por conta de interesse. algum programa, acho que começa com M, termina com entoria, né? Eu acho que é Alguma coisa- coincidência. Coincidência. Deve ser coincidência. Mas uma coisa que você tava falando que me deixou curiosa, que real, assim. E eu acho que o óbvio tem que ser dito, tá? Sim. Eu sou completamente leiga, gente. Leiga mesmo, assim. Em medicina para pessoas acima de 20 quilos. Completamente leiga, tá? Eu não realmente não sei mais. Não, brincadeira, mas me deixou curiosa porque você falou da questão da sala vermelha, da sala amarela, da sala verde. Como que funciona essa organização no seu serviço? Você falou e eu fiquei com isso na cabeça. A gente tem o clínico e tem o HPS, né? O HPS, ele é referência pra trauma. HPS é... Hospital de Pronto-Socorro de Porto Hospital Alegre. de Pronto-Socorro. Tá, então é só trauma, basicamente. Tá. Claro que é demanda aberta, demanda espontânea, então às vezes a gente pega alguma outra coisa, mas ele é referência pra politraumatizado. Então o cara que chega, caiu de bicicleta ralado, vai pra sala verde. O cara que já chega, um senhor que caiu, por exemplo, que tá meio grogue, vai pra amarela. E o cara grave, o ferimento por arma de fogo, o FAB, essas coisas, vem pra sala vermelha. Enfim, grau de gravidade. Existe uma triagem. Isso, existe uma triagem de nível de gravidade. Beleza. E aí a gente atua ali. No hospital de clínicas, é um hospital que pega tudo menos trauma. Então, o cara que tá mais acamado, instável hemodinamicamente, tem a sala vermelha, que é a gente chama o nosso potinho de ouro lá, e a box de estabilização, que são aquele paciente bem agudo mesmo. Que são 4 leitos, que é onde a gente fica ali mais atuante, que é só a medicina de emergência que fica. Na sala vermelha, a gente roda junto com o pessoal da clínica médica, de vez em quando passa conosco. Acho que eles têm dois estágios por ano que passa lá com a gente. E vai fazendo essa distribuição, né? E só que o que acontece? Quando a emergência fortalece, que é o caso de lá, a emergência se torna única. Aonde ainda não está tão fortalecida, por exemplo, eu sei dos estágios da Unifesp, da USP, por exemplo, que são ótimas faculdades, ótimas residências, só que tem menos tempo, talvez, que a emergência ainda não está tão inserida. Então tem o PS separado de cardio, o PS separado de otorrino, o PS separado de tal coisa. Não existe a lógica da medicina de emergência Ainda. ali, né? Olha a importância da coordenação, né? Tá se popularizando, acho que tá ganhando seu espaço. Tem muitos bons serviços sendo feitos, ótimos serviços. E essa é a questão de tempo mesmo. Então, lá, por exemplo, chega tudo pra nós, lá na emergência. Aí da emergência a gente chama o cara que infartou, quem trata o infarto é o emergencista.
E aí... Você que vai trombolizar. Sei lá, tem CAT, você tromboliza lá. Não, tem CAT, tem os dois, hospital terciário. Tem os dois. Lá eu não lembro de trombolizar ninguém, mas tem trombólise, quem define somos nós, não a cardio. Boa. Entendeu? Cara, que incrível. E aí, dali, por exemplo, o cara estabilizou, cardiologia vem cá, vamos dar segmento pra esse cara. Vai pro seu ambulatório, você quer que mude alguma coisa de medicação, podemos retornar, como esse cara vai pra casa, quando ele volta, isso é ambulatorial. 15 melhores minutos. Depois a parte chata a gente passa. Eu tô muito chocada, porque a minha formação, eu jamais, e na minha formação, não existia, né? Não a existia sala vermelha, pessoa, né? meu estágio de sala vermelha, era cardio, era intensivista. Não existia o médico emergencista, Sim, sabe? na minha também não. Também foi um choque pra mim. Foi um choque. É uma mudança de cultura, né, que a gente tá vendo, né? Assim como a Mudança de gente cultura. viu mudança de cultura lá atrás, que existiu o cirurgião geral que operava tudo, operava o câncer, operava a parte de coloprocto, e depois foi, vamos dizer assim, tendo A especialização, né? o dono daquilo ali, o médico emergencista naturalmente vai se tornar o dono, sabe por quê? Porque ele é o melhor para resolver aquilo ali. Ele é o mais capacitado para atender o paciente Eu que nesses estudo primeiros mais minutos. isso. Eu que estudo mais isso. E aí vai indo. Se perguntar da pediatria, a gente tem bastante estágio. A gente passa um mês na emergência pediátrica, no R1. Uhum. E agora no R2 foi o primeiro estágio da R2 na UTI pediátrica. Então a gente tem esses dois. Tá vendo? Legal, né? Então você vê também o pós ali, Pois né? é. Vê um pouquinho mais. Aí vê a demora pra arrumar os leitos. sempre. Aí, enfim, a gente passa no otorrino, passa na ortopedia, passa na GO, passa na anestésio, passa em várias áreas, praticamente todas as áreas a gente acaba passando. Passa em enfermaria, um mês no R1, Ginecologia e obstetrícia também? passa no R3 no nosso. Oftalmo Olha. também? Oftalmo também. Caraca. Não, tudo. Tudo, né? Tudo. É um pouquinho de cada. Esse Claro que não vai Os ser 15 minutos. 15 Os melhores. melhores 15 minutos das especialidades, né? Então você acaba passando um pouco de tudo. Claro que não vai ter a mesma, você não vai ter a mesma formação com o oftalmo, Não, né? Lógico. Vou Nem é passar- o objetivo. Nem é o objetivo, né? Exato. Exato. Tipo, não tem como. E é uma lógica muito mais de emergência, né? Muito mais de resolver o problema. Não interessa se é oftalmológico, se é Isso. ginecológico, estabilizar esse agudo, paciente, né? é tirar aquele fator ali que tá Isso. causando uma Isso. piora clínica e depois você vai agendar o Isso. procedimento, a investigação, o que quer que seja de forma específica. Eu né? chamo clínico. Por exemplo, no oftalmo, que você mencionou, a gente tem que identificar se o cara tá com glaucoma hipertensivo na hora, se ele tem edema de papila para tratar uma hipertensão, por exemplo. É basicamente esses dois caminhos. Então, o nosso estágio é focado para você fazer o fundo de olho e definir se no fundo de olho tem ou não tem. O cara do otorrino, se ele tá com epistaxe, tem que aprender a fazer um tampão. Caraca. E aí, tampona o cara, otorrino, chega aí que deu rolo. Entendeu? É basicamente bom. isso, é basicamente isso. E você comentou dessa questão de gostar de ensinar, de ter essa veia que gosta mesmo de mostrar para as pessoas um pouquinho da sua especialidade ou um pouquinho de outras coisas, talvez, além da medicina. Quando foi que surgiu isso? Quando foi que você se viu nesse cenário, assim? É uma boa pergunta. Quando eu me vi nesse cenário. Primeiro que eu acho que eu sempre me moldei muito nas pessoas. E eu gosto muito de quem me ensina. Sempre valorizei as pessoas que me ensinam alguma coisa. Sempre gostei de estar perto. E são as pessoas que eu mais valorizo. Não só de conhecimento técnico, conhecimento de coisa. Conhecimento de qualquer coisa, de vida que seja. Que seja o cara que me ensina a limpar o chão. Te ensina algo. Me faz melhor. Então, e entra um pouco na parte de ser importante, talvez. Então, talvez eu queira ser pra alguém o que alguém foi pra mim, sabe? Aquela coisa. Então, eu gosto disso. E aliado a isso, eu acho que durante o percurso, assim, tanto fui monitor de coisas lá atrás, sempre quem estudava junto com os colegas tentava fazer isso. Então, foi uma coisa que naturalmente fui vendo que as pessoas me perguntavam por isso. Sabe, aquela coisa do que a pessoa quer. Tipo, se alguém vinha me perguntar, Lucas, me ensina tal coisa, talvez porque um dia eu ensinei alguma coisa pra ele. Já tinha esse perfil, né? E talvez as pessoas gostassem. Sim. Então, acho que isso faz diferença. A gente gosta de fazer as coisas que a gente vai bem. Então, acho que um pouco disso também. Da vontade de querer ensinar, de gostar de ensinar, de compartilhar o conhecimento, né? Que conhecimento guardado é conhecimento perdido pra mim. Então, tentar passar. Afinal, o conhecimento está disperso na sociedade. Cosplay. Daqui a pouco a gente vai ter que chamar eles aqui pro nosso podcast, né? De tanto que a gente cita o Bruno e a Malu. Recomendo. Mas eu acho que tem um ponto em comum na sua trajetória, tanto de escolha da especialidade, como da escolha do que você vai fazer fora da medicina, que é o gosto pelo progresso, né? Sim. No final, a gente é apaixonado pelo progresso. Então, a medicina de emergência consegue ver o progresso ali na sua frente. Ou não, né? Dependendo do que você fizer, ou você vê... O progresso tá pior. O progresso tá pior. É isso. Na educação, você, cara, às vezes consegue ver um aluno ali que tá batendo cabeça e você dá uma dica, você dá um insight e ele muda. No esporte, a mesma coisa. Você
faz um gol, você vê o jogo mudar ali na hora. Isso. Então, é muito daquela questão de você palpar o progresso, de tornar esse progresso tangível. Metrificável, eu diria. Metrificável. Metrificável, né? Já que você gosta de métricas, Métricas. vou fazer essa homenagem. Então, quer dizer que você sempre teve esse perfil. E a mentoria, ela veio dentro dessa linha? Como que ela surgiu na sua vida? Como que foi essa questão de virar monitor? Tá, a mentoria como aluno ou a mentoria como... As duas coisas. Essa Como foi transição, essa como é sua que foi, história né? com a mentoria residência? Tá, eu tava no 6º ano, né, em 2020, pra preparação pra prova, até o 5º meio perdido. Nunca fui um mau aluno, não tive problemas assim, mas também nunca fui o nerd da sala. Não sou Você até hoje. sabatinou naquele primeiro simulado, eu lembro até hoje. Daquele... Sim, e vamos chegar nessa parte traumática. Então, mas sempre fui um aluno razoável, assim, que cumpria minhas coisas, minhas obrigações, nunca deixei as coisas de lado. Mas também, cara, fui da Atlética, fui em todos os intermédios, fui em 10 intermédios, só não fui em 12 porque teve pandemia no 6º ano, senão ia, porque lá são 2 por ano. Certíssimo. Recomendo, tá? Recomendo. E então, vivi muita coisa, cara, vivi muita coisa por fora. E aí, no 5º ano, as coisas foram apertando. No 6º, eu comecei a querer ficar em Cuiabá. Minha ideia era isso, era ficar lá, era ficar lá. Mas aí eu comecei a ver que primeiro que eu gostava de emergência e que emergência não tinha lá. Aí eu comecei a olhar onde tem emergência. Aí tinha na USP, tinha na Unifesp, tinha na FAMERP, tinha na Unicamp, Ribeirão, a de Porto Alegre, o FMG, só faculdade grande. E aí lá em cima. Tá, vou ter que estudar mais. Comecei nessa. O que eu fiz? Ler a apostila. De ponta a ponta, ler a apostila. Eu lembro, tem um colega meu que depois fez intensiva, hoje até largou a intensiva, mas que aquela coisa da comparação é métrica dos burros. Mas eu me comparava bastante com ele, que ele é um cara que eu admiro muito, muito inteligente, muito inteligente. E ele tava começando a desenvolver metodologias de estudo. E eu vi o progresso dele, e eu lá, eu falava, mas ele não me falava nada essa hora. Malandro, ele viu batendo cabeça, ele viu, ficava quietinho. sabe, compartilhar o conhecimento, ele não teve Não essa... tem muito essa... Mas assim, aí começou a ter as coisas, e eu lá, lendo a apostila, e ele fazendo questão, e olhava pra mim, assim, eu acho que ele devia rir por dentro. Vai, bobo. Fazendo as coisas assim e tal. E aí, beleza. Foi passando o tempo, me dedicando dessa forma. Fazia 60 questões na semana, que era da apostila ali, de um cursinho famoso. E não dava em nada. Mas eu achava que eu tava progredindo. Seu amigo devia fazer, seu amigo devia fazer mentoria residência e ele não te contou, certeza. Exato. E aí, enfim, eu fazia 60 questões na semana, achava que eu tava arrasando em minha apostila inteira. Beleza, eu vou brilhar. Primeiro simulado no cursinho famoso, 56. Final de abril, se não me engano. Aí comecei, tá, deu rolo. Aí eu Não deu bom. Não deu bom. Não deu bom. Aí é aquela coisa, que é a coisa diferente, faz uma coisa diferente. E eu gosto de modelar, como eu falei. Então eu cheguei no meu amigo, você não quer me falar, mas eu preciso descobrir o que tá acontecendo. Aí começou a me explicar as coisas e eu comecei a ver um cara falando besteira numa estante verde no fundo. Uma carinha de Harry Potter. Quem lembra? Foi Zé Surraiz, tá vendo? Raizão, meu Deus. E ali as coisas começaram a fazer sentido. E, como eu disse, modelar, eu via o caminho que você traçou e as pessoas estavam traçando. E eu queria aquilo pra mim. Certo? Então, é mais fácil chegar com alguém que já chegar no caminho mais rápido, mais longe, com alguém que já percorreu. Essa frase é clássica, né? E a estante verde apareceu pra você como? Assim, como foi que você descobriu a patrocinado, provavelmente, né? Beijo pro Carlinhos. Isso é. A gente brinca que a gente não faz... Existe um termo no marketing que é remarketing, né? Mas a gente não faz remarketing, a gente faz perseguição. 5 estrelas no GTA. Então eu comecei a consumir conteúdo gratuito, tanto de concorrentes quanto isso. E aí aquilo fui começando a aplicar aquilo e tal. Só que aí, eu já era seguidor da Além da Medicina. Não era do Bernardo e nem do produto mentoria, mas eu fui embaixador do MedSkill lá atrás. Olha! Eu participei da época que, acho que da primeira turma da Além da Medicina que vocês fizeram um Close Friends, eu acho. Sim. Eu fui daqueles que repostou as coisas e fazia as coisas, tá vendo? Seguidor raiz. Ajudou o negócio a crescer. E aí as coisas começaram a andar. Então, aquela coisa do fracasso, né? De odiei fazer 56 no meu primeiro simulado, mas eu vi que tinha que fazer uma coisa diferente. E aí começou. Aí entrei em contato contigo, essas coisas foram caminhando. E assinei a mentoria no dia do meu aniversário. Eu não sei se eu já te falei isso. Olha, não sabia. No dia do meu aniversário, eu assinei a mentoria com o dinheiro que o pessoal me deu. Ninguém sabe que eu gastei com isso até hoje. Eu acho que foi um baita investimento. Não, foi um bom investimento, recomendo. E
E aí eu fiz o investimento na mentoria e comecei a me dedicar ali à plataforma. Isso foi quando? Quando é seu aniversário? 26 de junho de novembro. Olha, metade do Tá ano. chegando aí, ó. Tá chegando. Tá chegando. E aí, como é que foi essa transição pra você virar monitor dentro da mentoria, você crescer aqui dentro? Como é que foi esse caminho aí? Cara, foi uma coisa que foi... Não vou dizer que era o que eu já imaginava, mas quando eu postava qualquer coisa da mentoria ou do Além da Medicina, aquelas coisas, aí os caras todo mundo falava, cara, isso é muito sua cara, isso é muito sua cara, isso é muito sua cara. E sempre tem essas coisas. E eu realmente achava que era minha cara. Ainda acho que tem a ver um pouco com a minha personalidade. Que... Ainda bem, né? Porque você tá aqui, Exato. coordenador com a gente no PNP. Mas aí as coisas foram indo. E meu objetivo era passar na prova. Óbvio, e eu acho que você nem tinha monitor, né? Não, Não a tinha. gente gravou outro episódio com a primeira Falou com a monitora, Ju que foi a esses Ju, e dias, você é. foi um dos primeiros também. Sim, foi na segunda, Vocês são logo da na velha segunda guarda, leva. né? Isso. E aí, lembro que teve um processo seletivo no final. E aí eu me inscrevi, não lembro exatamente as etapas, tiveram algumas etapas, e aí vocês chamaram, gostei da sua... Acho que tinha que mandar um vídeo. Uhum. Gostei do vídeo, blá, 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 vamos conversar e tal. Aí você marcou uma reunião. Essa reunião foi a residência comédia 1º de março. Tipo, na semana anterior. Eu tinha sido acabado de chamar Porto Alegre. Não tinha nada em Porto Alegre. Não tem nada em Porto Alegre. Tipo, Meio do caos ali. minha família é de Cuiabá, eu peguei o carro e meu pai, enchemos o carro de coisa, vamos pra Porto Alegre achar Só onde nós vamos foi. morar. Foi tipo isso. E aí, no meio desse dia, assim, eu e meu pai, a gente tava no centro, procurando aluguel, aquela loucura, em hotel, perdido, sem roupa, sem nada. Imagina a situação, eu Sem e meu lenço, pai. sem documento. Não, era exatamente essa situação. Sabe o terminal, o cara perdido? Era eu e meu pai, em Porto Alegre. Alguém, por favor, faz um meme do Lucão perdido no terminal. E aí, saindo dessa, você me fala, cara, reunião em tal hora pra gente conversar. No caso, 10 minutos. Daqui 10 Era uma minutos. coisa assim. É a cara do Bernardo Luiz fazer isso. Até hoje. Aí eu peguei meu pai e falei, pai, eu preciso ir pro hotel agora. Vamos pro hotel. E tem um detalhe, eu não tinha computador lá. Tá. Aí eu subi. Detalhe pequeno, assim, né? Eu subi pro hotel, correndo, comecei a bater nas portas dos lados pra ver quem tinha me emprestar um computador. Nossa! Bernardo, olha o que você fazia com as pessoas. Aí, Não sabia disso. Então, aí, pois é. Aí eu fui na correria pro negócio, pro hotel, aquela coisa, consegui um computador lá, alguém me emprestou, botei o computador e opa, tá tudo certo e tudo. Tudo bem. Olhando pra cá, Suando assim. tudo bem. A gotinha escorrendo na Eu cara. acabei de sair do banho aqui. Não passava nem Wi-Fi. E aquela coisa, né? Ah, o Bernardo tá aí, vamos lá, tem que falar alguma coisa. E aí foi a entrevista e tal, as coisas correram bem, não sei se por falta de opção também. Não, pô, claro que não. E aí eu acabei entrando pro programa de residência da primeira leva ali, a Júlia, né? E depois já veio a segunda ali junto, mais ou menos. Foi eu, o Egima, o Gustavo, o Bruno Brito, a Carol, que né, não tá mais conosco, mas também participou. Aí foi a primeira turma ali, basicamente, né? Hoje já são 21. Então a gente já tá nos Highlander. Você realmente queria, né? Um campo em Porto Alegre, nessa situação, sem casa, e corre pro hotel, sem computador. Acho que tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Mas entra um pouco da... Não só eu queria ser monitor por qualquer outro motivo, é a coisa de querer passar, talvez, o conhecimento que você me passou e passar pros aquilo outros. que você falou, né? Acho que querer retribuir a alguém aquilo que fizeram por você. Isso, você viu que isso. deu certo, você pôde escolher. Inclusive, quais foram os serviços que você acabou passando? A principal, depois da decisão ali, foi o Hospital de Clínicas, né? O Hospital de Conceição, lá do Rio Grande do Sul também. A Unifesp, a FAMERP, acho que foram as principais, assim, que foram a minha principal dúvida ali na época. Apenas instituições só meia instituição boca, mais ou menos. Aí, o Sul São Paulo, se não me engano, eu acabei não fazendo as inscrições porque caiu no segundo dia da Unifesp, então talvez teria alguma coisa por ali também. E aí acabei optando para ir pro Sul por diversos motivos, inclusive esse de ser emergencista de formação, ser o mais antigo. Mas também acho que estaria bem servido nesses outros hospitais. A escolha é boa. Você gostou? Você tá gostando da sua residência de Porto Alegre? O que você tem de... Cara, sim, eu acho que Porto Alegre hoje me proporciona fazer a especialidade que eu escolhi, no serviço que eu escolhi. Tá, não vou falar que sou extremamente apaixonado pelo frio, que deve estar lá, porque sou cuiabano. Então, o frio 40 graus na sombra. Isso, exatamente isso. Então, que é até um lema da nossa atlética, né? Tem um lema 40 graus na sombra, tem que respeitar. Medicina Cuiabá? Não, é hooligans de Cuiabá. Olha! E beijo aí, galera da Queixada, tamo junto. E aí... Então, mas Porto Alegre me proporciona. Então, eu acho que não sei o que vai acontecer depois do R3. Realmente não sei.
Mas tem um objetivo de estar lá e a cidade me proporciona isso, tem coisas boas, tô aproveitando. Tá Tô tentando servindo pra te tornar aquilo que você, pra te aproximar do Isso. caminho que você Isso. quer traçar. Exato. Eu acho que onde eu penso em chegar daqui a pouco, onde for, passa por fazer a residência no hospital de qualidade e Porto Alegre me proporciona isso. Total. E a sua história com as redes sociais agora, As querendo redes entrar sociais. nessa questão das redes sociais. Tá. Começou por conta da mentoria? Antes da mentoria, você já pensava em colocar seu rosto nas redes sociais para falar de medicina de emergência? Como foi que começou tudo isso? Isso é uma coisa meio maluca, assim, também, sabe? Você também transitando nessa coisa, mas já tá há mais tempo nessa aí. Eu sou um macaco velho já, né? Já é um macaco mais velho, já calejado. Quando chegou tudo era mato. É. Quando chega a primeira mata. Mas parece que eu tô há muito tempo, são 3 anos. 3 anos. 3 anos. Exato. É. E a transformação, eu imagino que você perceba, né? É bizarro. E, cara, eu sempre gostei de falar um pouco assim, mas eu nunca fui muito ativo em rede social. Uhum. Nunca fui. Ainda tô no começo, engatinhando nessas coisas, claro. Mas percebi que a rede social era um caminho, sabe? Era um meio. E tanto de alcançar... Ferramenta, né? É uma ferramenta. E é um comunicador, né? A gente gosta de passar as mensagens. Vamos dizer assim, que a mensagem é mais importante que o mensageiro. E alguém tem que fazer isso. E, por exemplo, eu faço medicina de emergência muito também pela Clara, que produzia conteúdo em relação a isso. Inclusive, tive o prazer de conhecer e falar isso pra ela. Clarinha um dia. Volt, né? Beijo, Clarinha, Clarinha. vamos chamar Brilhou aqui, no né? Burning, vamos chamar. Vamos chamar, então, tive a oportunidade de falar isso pra ela no Burning. Olha só. Foi bem legal, que realmente... Então, cara, eu comecei a pensar, talvez as pessoas possam vir se aproximar da medicina de emergência e fazer uma coisa que eu acredito, que é assistência de qualidade, pra lá, talvez por conta das coisas que eu falo. Então, comecei a ter isso. Aí eu falei, vou postar alguma coisa. Tá, isso não é R1. Aí postei uma coisinha, um caso clínico. Aí, caos, crise instalada. O residente blogueiro. É. Onde vive? O que come? Quem nunca foi claro. chamado que atira a É um primeira ambiente pedra? tão nível de julgamento. não sei por que isso Imagina, aconteceu. tranquilíssimo. Pois é. Eu pensei em algum momento que não, mas aconteceu. E não só da residência, de todos os lugares. Sim, sim, sim. Sim. Blogueirinho, blá, 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 aquela coisa. Quem que você acha que é pra estar falando de emergência? Taratá. Tudo A vocês gente passaram. sabe. É, a Devem gente passar até hoje, deve receber isso mais ou menos igual. Agora menos que saiu da residência, mas... Mas mesmo assim, Mas ainda, a gente segue. ainda ouve do Muito. do pessoal próximo, assim, de que, pô, tá passando vergonha na Sim. rede social, fazendo dancinha, aquela zoeira. Mas chega um certo ponto que não é isso que vai mudar, entendeu? Exato. Não dá pra você esperar ter o apoio das pessoas, precisa fazer alguma coisa que faz sentido pra você. Quem sabe por quê? Enfrenta qualquer como. Eu adoro essa frase. É. Simon Sinek. Simon Sinek. Exato, é basicamente isso. Então, o porquê tá bem definido na minha cabeça. E aí... Mas sempre esteve? Cara, sempre esteve, só que... Sempre esteve, mas não esteve. Não é. Sempre esteve, Talvez eu não mas tivesse pronto pro como. Talvez, boa. Olha Caraca. só, cara... Essa é corte. Essa é corte. Não, mas é porque, de fato, sabe? Eu queria, mas não tava disposto a pagar o preço. Sim. Porque não é isento de preço. Não é. E a gente tem receio do que pode acontecer. A gente tá nesse meio, assim, de resistência muitas vezes e tem medo de deixar de ter alguma oportunidade por causa disso. Que as pessoas olhem com os olhos que não é a nossa mensagem, sabe? Não sei exatamente porquê. Tem muita coisa que acontece. Acho que é humano, né? A gente tem medo do julgamento alheio, a gente Claro que tem. Tanto... fica triste, E eu não fica falo isso pros meus chateado. colegas da residência, porque todos a gente tem uma ótima convivência, Sim. sabe? Então, alguns apoiam, alguns, né? E dão dicas, falam as coisas, querem Uhum. participar. E aí começou dessa forma. E aí o que eu comecei na época foi o Close Friends do meu Instagram, né? Uma boa Que foi um estratégia, né? sucesso, né? Que é um sucesso até hoje. Tá indo legal. Que, cara, eu olhei ontem sobre isso, tem 24 semanas que eu postei o primeiro. Caramba, isso tá fazendo toda semana. Eu faço, varia um pouco da negócio, mas da residência, das coisas também, mas eu tento fazer 2 casos clínicos na semana. E Pô, uma legal. discussão. E como que é a interação, assim, com o pessoal que tá no seu Cara- Close Friends? Tem quantos? Desculpa a pergunta, se você não quiser falar, tudo bem. Não, tem uns 500 e alguma coisa. quase E às 600. Caraca, vezes gente. a gente fica meio distópico em relação à rede social, né? Porque são 500 pessoas te ouvindo. Já imaginou uma sala com 500 pessoas? É isso. E aí você fica naquela, não, mas são só 500, tem gente lá fazendo live pra 10 mil, 100 mil. Cara, Não se compara 500 com a régua pessoas. do outro, A gente fez um né? evento agora pra 700 pessoas e, cara, parecia um Maracanã aquilo ali pra mim. Era bizarro, porque a gente perde um pouco essa questão Sim. quando a gente tá no digital, de que
tem 100 pessoas te ouvindo, tem 50 pessoas te ouvindo. 50 pessoas numa sala cheia. Sim. 10 pessoas, pô, é uma pequena sala de reunião cheia. E às vezes é isso, a pessoa tá lá assim, mas eu só tenho, sei lá, 500 seguidores, 700 seguidores. Cara, quando foi que você teve a oportunidade de falar com 700 pessoas ao mesmo tempo? Exato. E quantas pessoas param pra te escutar? Se foi 10, Exato. cara. 10 pessoas pararam o que estão fazendo, não estão fazendo mais nada. E hoje a gente compete com muita atenção, né? Com muito, com Pô, muito. é o Netflix, é Cara, a vida pessoal. Então, se a pessoa parou pra te ouvir, cara, você tem alguma coisa. E foi o seguinte, assim, foi do nada, cara. Eu tava com alguns problemas da vida, aquelas coisas. E falei, cara, esquece, agora vai. Agora vai, vou fazer, e é isso aí. Liguei o E botãozinho. ninguém vai me parar E é mais. isso aí, Foi tipo bora. isso, cara. Foi do nada. Eu lembro É até aquela hoje. velha frase, tipo, pode cortar aí, produção, se não puder falar palavrão, mas fudido e meio. Truco. Tá mesmo. Mas é Fudido por fudido truco. Meu pai já dizia isso, foi mais ou menos isso. Então, tava lá e falei, cara, vou ligar, vou fazer um negócio, vou fazer. Aí eu fui lá e postei um story assim. Quem for aqui da minha rede social, quiser me seguir, eu vou compartilhar coisas da medicina de emergência no meu Close Friends. Só me mandar uma mensagem que eu adiciono. Cara, naquele dia mais de 200 pessoas me mandaram. Ô, louco. E assim, os meus amigos próximos nenhum mandou. É, sempre assim. Mas é. Não, mas não é uma Não crítica. manda mesmo. Não, mas são os meus amigos, até hoje. Tô de saudade, pessoal. Sim, mas não mandam Mas mesmo. normalmente eles não, eles não se envolvem nesse primeiro momento. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que estão pessoas que eu não sabia que estavam me vendo. Pessoas entendeu? aleatórias. São pessoas aleatórias, cara. Pessoas que eu nunca conheci, que eu nunca olhei pra elas que pessoalmente. você não imaginava que tivessem ali te assistindo. Exato, cara. E aí... Acho que isso é o mais legal também da rede social. Exatamente isso. São pessoas que você não tem um convívio, mas você começa a conhecer. Tem gente que eu fui ver no Burning, cara, que eu converso toda semana. Que eu nunca Exato. tinha visto na vida, conversando sobre as coisas mais filosóficas do mundo, decisões importantes da minha vida e da vida delas. Tipo, tem aluno da mentoria que chega na rede social e nos pergunta tal coisa sobre vida pessoal. Então, você começa a conhecer pessoas e conectar com pessoas. E aí, eu fiquei nessa do Close Friends e comecei a adicionar um a um na mão ali. Eu faço isso até hoje. E aí, vai crescendo. Aí, às vezes eu fecho, até pra dar uma atenção pra quem tá ali. Uhum. E aí, eu vou desenvolvendo os casos clínicos, na maioria das situações. Tipo, ponho lá um caso, muita enquete, muita coisa assim. E aí vai desenvolvendo. Que a grande ideia pra mim não é dar o negócio, é desenvolver raciocínio. É tipo, tomada de Levantar decisão. a discussão ali, né? E tomada de decisão. Tipo, quais são os pontos que você tem que olhar com mais um direcionamento que a mentoria produz? Também tento direcionar o raciocínio. Tirar os viés, as coisas mais míticas, assim, vamos dizer. Então aí vai pra um caminho, vai pro outro. Ajudar o cara a tomar decisão. E, cara, já recebi gente falando, cara, eu atendi um paciente melhor porque eu assisti seu stories. Caraca. Isso não tem preço, né? Cara, Isso não tem preço. Entendeu? A mensagem é mais importante que o mensageiro. Tipo, se ele tivesse escutado de outra pessoa, que bom o paciente dele que foi por outra pessoa. E a Clara me falou isso também, cara. Por que eu gosto tanto desse meio? Porque eu podia estar dando aula, atendendo um paciente que eu ajudaria ele ali. O Lapa me falou isso também de Cardio Papers. Mas hoje eu salvo vidas pela educação. Exato. Em vez de ele tratar um infarto, ele tá tratando 100. Porque são 100 alunos que estão aprendendo com ele. E é exatamente isso. Então, a ideia vai nesse caminho. A educação pode escalar o cuidado, né? Exato. A educação escala o cuidado. Então, é mais ou menos nesse tipo de coisa. E aí, pessoas vão chegando, cara. Do nada, às vezes eu ponho lá no Close Friends, hoje eu vou aceitar quem vier por recomendação de um de vocês. Aí a pessoa vai lá, me segue e manda mensagem. E aí eu adiciono, entendeu? Caraca. Só que nem sempre fica aberto pra essas coisas de dar atenção pra quem tá lá. E assim vai. Aí quando eu desenvolvo o caso, o próximo passo, uns 2 dias depois, é a gente discutir os casos. Tipo, eu já fiz live, por exemplo, às vezes. Tipo, vou fazer uma live hoje, quem entrar sobre tal caso. Aí fala sobre isso. E assim a gente vai conduzindo. E foi nesse contexto que o Primeiro Minuto surgiu? Foi nesse contexto. Porque as pessoas começavam a perguntar, e aí, que tem curso? Onde que a gente pode ir? Vamos fazer alguma coisa? Você começa a virar uma autoridade pra esse Exato. pessoal que tá ali, né? E eu acho que quando as pessoas começam a te cobrar, entre aspas, mas te perguntar sobre algo que elas te julgam capaz de fazer, é porque realmente tá na hora de você tá na hora de expandir começar. o negócio. E, cara, né? isso foi interessante, que uma semana eu fiquei sem postar nada. E começaram a me perguntar se tinha acabado. Esse é um ótimo sinal, cara. É sinal de que você faz falta, né? Exato, e de que as Mesmo- pessoas estão ali te aguardando, você tem uma audiência E você fiel. acha que eu vou esperar um negócio desse? Um Zé Ninguém lá de Cuiabá vai esperar isso? Não, mas não é isso, né? A verdade é que as pessoas se acostumam a te ver, né? E aí, Exato. quando você não aparece, você faz falta. Da mesma forma, se você quer começar alguma coisa nas redes sociais, não adianta você aparecer lá um dia na semana, fazer o É melhor constância, conteúdo né? da história e sumir por outros 6 dias. Porque as pessoas, o espaço não vai ficar vazio.
Alguém vai preencher aquele espaço. Alguém vai produzir conteúdo, alguém vai se relacionar, alguém vai dar alguma coisa de valor. Esse alguém pode ser você, ou pode ser o Lucas, pode ser a Gabi, pode ser eu. Então, se você quer levar a sério esse negócio de rede social, você tem que ter consistência. Acho que é uma coisa que você mostrou. Sim. 24 semanas. Teve uma época que eu fui ver que eu tava acho que 580 dias gravando stories todos os dias. 580 dias. Quando a gente foi pro México, né? Sim. Você ficou Qual um foi dia. a última coisa que você fez na sua vida que você fez 580 dias seguidos? Talvez nem banho. Amor. Talvez nem banho. Eu sei que você. Claro você que não eu tomo tomou banho banho nos todos os últimos dias. 580 dias. Ah, claro, lógico que eu tomei banho. Até mais de uma vez Revelações, por dia. pessoal. Casos Esse de podcast família aqui, ó. caso de família total. Não, mas sério. 580 dias, cara. Tirando talvez banho, escovar o dente. Qual foi a última coisa que você fez durante 580 dias seguidos, sem pular um dia? Então é uma consistência. E para você virar essa chave, você tem que entender que aquilo é parte do seu trabalho. E eu comecei essas 24 semanas, você começar a bater horário, foi depois de novembro, no nosso Evento presencial. evento, que você me falou isso na piscina. Eu, depois de já ter tomado algum. Ah. Não vamos Essa entrar em parte você detalhes. poderia cortar, Não, Bernardo Luiz. Não vamos entrar Eu em lembro. Mas foi exatamente nesse contexto. Eu lembro. A produção Ai, podia meu botar agora a Deus. foto do Bernardo dançando, ou um vídeo do Bernardo Nossa, dançando. joelhinho. Meu Deus, Mas- é só queima filme nesse podcast. Mas foi no contexto desse. E então entra a parte do relacionamento, essas coisas Do todas. meio que Do você tá meio que inserido, você vive. né? As pessoas. E foi logo depois daquilo. Então, o que eu senti no Burn-In, cara, que eu recebi alguns feedbacks, assim, que me impactaram muito, foi pessoas me mandando, cara, hoje eu fiz tal coisa por causa do que você me falou. Massa. E eu comecei isso por causa do que você me falou. E por causa dos exemplos que as coisas têm. Então, a ideia é de passar a mensagem mais vezes. Sabe? Ser É um recíproco. efeito dominó, né? Na Total. verdade, você impacta uma pessoa que vai impactar quantas pessoas ali e assim por diante. E É o aí, jogo infinito, e né? aí Jogo entra infinito. no primeiro minuto que a Gabi perguntou, que foi o primeiro evento presencial que eu fiz em Cuiabá, que é minha cidade de formação, que pra mim fazia sentido que fosse em Cuiabá, porque além de ser uma cidade que eu me sinto confortável e tal, eu tenho pessoas que eu sei que gostariam de me escutar, tem essas coisas, tem o meu pai lá que me ajudou muito na organização, tem o pessoal de lá, os contatos que eu já tive das empresas, que como eu estava em Porto Alegre para organizar. Então facilitou muito e foi muito gostoso fazer, sabe? Uma coisa que vai ter segmento de alguma forma. E como continuar. foi? Como que você organizou, assim? Pra quem não pôde estar presente no primeiro minuto, na primeira edição do primeiro minuto, porque Teremos terão próximas outras edições, né? edições, Teremos próximas exatamente. edições, estamos- Como que foi? Durou um dia? O que que você Sim, colocou ele foi um evento que eu tentei fazer um raciocínio no departamento de emergência de uma forma original, subjetiva, com muito conteúdo assim relacionado à tomada de decisão. Igual eu falei, eu não quero explicar no primeiro minuto o que é um infarto, Uhum. que é entrar lá no meio do vaso, tamponar e fazer uma isquemia. Não. Eu quero o seguinte, esse cara tá infartando ou não tá infartando? Esse cara que tem, tipo, uma das aulas é catástrofes torácicas, não é infarto. É o cara chega com dor no peito. Aí todo mundo aí pede um eletro, não tem nem supra, vai pra casa. Não. O cara pode ter TEP, o cara pode ter dissecção de aorta, o cara pode ter pneumotórax, o cara pode ter uma pneumonia, o cara É pode trabalhar o ter... raciocínio ali, né? O Relacion- diagnóstico diferencial. Isso, probabilidade. Mostrar que tem ciência por baixo, por trás das decisões. Então é explicar pro cara os scores de cada coisa, o que é tão importante você olhar no paciente com dor no peito. Outra coisa que eu falei bastante nesse dia, que foi um dia inteiro, respondendo essa pergunta que eu até me perdi, começou às 8 da manhã e foi até às 6, com intervalo de almoço e tal. Uhum. E a dinâmica era o seguinte, era uma aula minha, uma palestra sobre um tema, aí a gente abria 30 minutos com um convidado de fora. E aí falava sobre esse tema e situações especiais desse tema. Então, catástrofes torácicas, aí a gente discutiu 6 apresentações atípicas de eletro, por exemplo, Uhum. que faria essa coisa. Aí uma outra aula foi sobre hemodinâmica da via aérea. Isso também é outra coisa, por exemplo, entubar, o cara vai lá e aprende no boneco, mas escolher a droga, otimizar a hemodinâmica, pressão como varia, ajustar a ventilação, nem sempre é tão falado. Então, por isso que eu falei, cara, não vou ensinar o cara a colocar o tubo na traqueia do cara. Sim, Isso aí ele vai lá sim, e sim. faz e repete. Mas o racional por volta disso, qual é a melhor droga, qual é a dose, qual é o Tipo um ponto posicionamento. cego ali, né? Do Isso. negócio. Que você às vezes ignora e que é tão importante quanto o procedimento em si, né? Sim, E seus posicionar. convidados eram todos lá de Cuiabá mesmo? A gente fez uma dinâmica assim. Um era de lá, local presencial, e eu convidei um chefe meu de Porto Alegre, ou alguém conhecido meu de Porto Alegre, pra participar virtual. Então era eu e mais 2 pessoas de cada um dos temas. Virava tipo uma mesa redonda. mesa assim. Uma mesa redonda discutindo um tema assim. Então, por exemplo, na catástrofe torácica foi isso, né? Hemodinâmica da via aérea, a gente falou sobre via aérea difícil e algoritmo além de via aérea difícil, escolha de opioides, uso ou não. Aí eu Uhum. convidei o João Vies, que você conhece, Sim. lá de Santa Catarina, que é preceptor lá do Sul.
e um outro lá de Cuiabá. Um colega meu lá de Cuiabá. E assim as coisas foram caminhando. E foi bem legal, foi bem gostoso. E tive a oportunidade também, que é uma coisa que é muito importante pra mim, que foi falar sobre más notícias também. Que é outro calo que doeu em mim, que já recebi notícias ruins, assim, enfim, da forma correta, da forma certa, e faz muita diferença. Então, fiz questão de colocar isso, porque eu acho que não é falado. Não é falado. Não é mesmo. Na nossa faculdade, a gente não sai preparado pra isso. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre. Eu gosto de estudar sobre e fazer direito. Isso eu acho que faz diferença pro cara. Então, a gente colocou isso também. E só cronologia de novo, o primeiro minuto saiu depois do dia 13 de março, que foi do Mentoria Experience. Olha só, cada eventinho ali A sementinha trazendo... Cada coisa. Eu acho que isso é muito importante quando você faz evento, né? Não é só sobre incendiar a pessoa ali, motivar e falar, uhul, vamos dominar o mundo. É sobre o que essa pessoa vai fazer de diferente depois do seu evento. Acho que esse é o grande ponto de virada, né? Que a gente tentou trabalhar no Burn-In, a gente tentou trabalhar no Mentoria Experience, a gente tentou trabalhar na festa da firma, sei lá, em novembro, e é sinal que tá dando certo. E vão saindo, cara. E eu lembro que você falou assim, no última palestra do dia 13, né? Põe 3 meses e faça 3 coisas. Tá, vou te revelar agora ao vivo as 3 coisas. Olha, só. revelações. Era fazer o primeiro minuto, era entregar o PNP e participar do Burn-In de alguma forma. Tá aí, ó. Então, Tá aí. Meta cumprida. Em menos de 3 meses. Boa, Então bati. agora... então agora qual que é o próximo? Agora a gente vai ter que definir qual que é o próximo. Vamos Mas lá. vai ter que vir mais coisas. Então Caraca. as coisas vão acontecendo. E tenho certeza que não sou só eu, cara. Tem gente que participou que também tá. Quem saiu do Burn-In tá fazendo alguma coisa com isso. E olha Então- quanta coisa, assim, né? Tipo, olhando retrospectivamente. Você, como R1 de Medicina de Emergência, você imaginava que um dia você ia estar, tipo, coordenando um programa de prova prática, fazendo seu evento? Você teve mais residente, mais estudante de medicina? Como que foi essa Foi procura mais pelo sexto primeiro ano minuto? e recém-formado, quinto ano. Sexto ano e Ótimo. recém-formado. Geralmente É esse público, é né? o público É pra que quem dói. procura. É Exatamente. é pra Quem chegando sente a ali. dor, né? É pra quem vai trabalhar e não e se sente perdido. E uma coisa que você falou, que eu tô aqui segurando, que eu vou discordar. Hoje eu não vou discordar do Bernardo no podcast, eu vou discordar de você. Tá. Olha só que raridade. Mas nada. você falou- Notificação umbilical. De nada. Você falou sobre, quem sou eu pra estar falando de medicina de emergência nas redes sociais? Quem sou eu pra estar Uhum. com um close Uhum. friend sendo cobrado pelas pessoas de que Uhum. elas querem meu conteúdo? Cara, você sabe mais medicina de emergência que as 2 pessoas que estão aqui com você nessa sala, que que 99% muitas da outras população, pessoas. na verdade. Exatamente. É o meio que você tá convivendo, é o local onde você tá inserido a maior parte da sua semana. Então, assim, a sua expertise, ela pode não ser a mesma do seu chefe da residência, que já tem aí, como você mesmo Uhum. falou, muito tempo de estrada, mas é uma expertise. E isso é o que as pessoas acham que tem muita dificuldade, né? Que tem medo de entrar nas redes sociais, às vezes, porque tem muita dificuldade. Quem sou eu? Não pra é porque falar tem de alguém algo. que sabe mais que você não pode falar. Exato. Esse é o E que ponto você de não virada. saiba sobre aquilo Exato. também, Exato. né? Não, eu tenho total segurança. Por exemplo, no primeiro minuto eu sei que eu fiz o conteúdo mais seguro que eu podia e só coisas que eu domino e falei com autoridade daquilo. A questão era assim, como as pessoas enxergam. Sim, Tipo, não aquela história, né? Da tipo, gente. Eu me sentia capaz de falar pras pessoas. E tem muita gente aí fora que não precisa do seu melhor conteúdo. Às vezes, o seu pior conteúdo, o mais básico, a coisa mais simples pra você é o supra-sumo pra ela. Gente, O óbvio o precisa ser óbvio dito. precisa ser dito, obrigada. O óbvio precisa ser dito. Eu vou falar isso em todos os episódios, né? Mais uma vez, um salve pra minha professora Leonora da faculdade, que foi meu nome de turma, doutora Leonora. Que o óbvio precisa ser dito, gente. Às vezes a gente fica com aquilo de que, não vou falar disso porque isso aí todo mundo já sabe. Principalmente em rede social, né? Isso aí todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Não, às vezes não. Às vezes o que você tá falando vai ajudar alguém. Sim. Às vezes o seu conteúdo é aquilo, ajudou alguém a salvar a vida de uma pessoa ou de atender um paciente melhor. E eu acho que, como médicos, o nosso objetivo é sempre o nosso paciente. Então, se a gente está Sim. fazendo algo, seja através da educação ou através da própria medicina, né, colocando a mão na massa, e que vai trazer benefício para o nosso paciente, acho que a gente está cumprindo o nosso papel. Exato. E assim, a ideia também do primeiro minuto é justamente impactar mais pessoas. E o que é a grande coisa, assim, das más notícias, né, que eu mencionei ali. E também tem, assim, as pessoas, por exemplo, meus avós moram numa cidade interior do Mato Grosso. E eles já têm 70 e tantos anos. Talvez eles vão ser atendidos por alguém que passou Na pelo minha primeiro cabeça é minuto. isso. É tipo, eles vão precisar de ajuda médica já, sabe? E eu quero que eles Total. cheguem por alguém que sabe o que vai estar Que esteja capacitado.
né? Eu acho que no final... Qual o propósito maior que você pode ter do que cuidar das pessoas que estão próximas ali, de quem você ama, de forma direta e também de forma indireta. Hoje não tem ninguém que é médico emergencista, deve ter bons profissionais, óbvio, mas tem gente que não tá tão capacitado ou seguro pra ter aquilo. E não é culpa desse cara. Aí que tá, não é culpa desse cara, sabe? Eu não sei tudo, cara. Posso errar, erro. Sim, Vou a errar gente, milhões de como vezes. seres humanos, como médicos, enfim, somos passíveis, Mas né? eu Falíveis. quero que meus avós, no dia que eles precisarem, que eu sei que cada dia chega mais próximo, seja atendido por alguém que talvez tenha mais preparo pra atender da forma correta. Então, tem propósito maior? Não tem. Não tem. Sensacional. Então é mais ou menos nesse caminho. Acho que você tá deixando uma mensagem muito importante pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, Lucão? Você tá aí no seu R2, né? Você ainda tem são 3 anos de residência. 3 anos. Então você tem aí mais 1 ano e meio pela frente ainda. 1 ano e 9 meses e 1 ano contando. Olha E só! 27 dias, e 12 horas, e 43 cronometragem do minutos. residente, ela é real, gente. Eu sei, porque eu também risquei cada dia do meu calendário. Mas eu acho que é isso. Você tá deixando uma mensagem muito importante, que é... Primeiro, você tem que ir atrás daquilo que você acredita, né? Você tem que... se você tem um dom pra fazer alguma coisa, ensinar é um dom. Ensinar pessoas é um dom, então acho que não dá pra gente fechar os olhos. E uma coisa que a Juju falou muito, inclusive quando ela veio aqui, sentimento é uma coisa genuína. Então, se você gosta daquilo e você tem a capacidade de passar adiante, não tem por que você não passar. E aí eu quero te perguntar, daqui 5 Rapidinho, anos... eu diria que tem uma terceira lição também aqui, pra todo mundo. Pra começar antes de estar pronto. Ah, sim. Porque... Quando tá pronto, quando você começa pronto, é porque foi tarde, né? Eu senti isso na pele, inclusive, recentemente. Mas daqui 5 anos, como você se vê? Como o Lucas de daqui 5 anos vai estar na sua... Caramba, profunda pergunta. Perguntinha boa. Perguntinha boa. Acho que tem muitas variáveis, como eu disse, não sei nem se eu vou ficar em Porto Alegre, pra onde eu vou, tô solteiro, não sei o que vai acontecer. Ah, olha só! Não, mandem até currículos, a saída pessoal. Desse podcast, né? Quem sabe? Não, mas brincadeiras à parte, assim, né? Eu não sei exatamente onde, né? Mas eu sei fazendo o quê, sabe? E o que é isso? É fazendo algo além da medicina. Eu quero sim ter esse diálogo dentro das oportunidades que a medicina hoje proporciona. Eu quero estar falando para mais e mais pessoas, independente do que seja, e comunicando o que eu acredito, né? Que eu falei no burninho, no final ali, que para mim propósito é lealdade, né? O que resumo de propósito é lealdade. E lealdade é algo que eu sinto, lealdade é o que eu acredito, lealdade é minha família, lealdade é meus amigos. Então, o Lucas daqui a 5 anos pretende estar sendo leal a isso. E também leal às ambições. Eu acho que a gente não tem que romantizar as coisas. Eu quero conquistar coisas também, sabe? E isso sou eu não posso ir contra isso. Então, eu sendo leal a mim, eu sei que eu vou ter que trabalhar pra isso. Então, o Lucas daqui a 5 anos quer estar mais próximo de conectar comigo mesmo. Então, independente de que cidade, independente de que momento, independente de escolha profissional, que caminho profissional, o Lucas daqui a 5 anos quer estar mais próximo do seu propósito. Eu acho que tem muita sabedoria aí, porque eu brinco que toda vez que você está diante de uma decisão difícil, de alguma situação difícil, se atém aos princípios ao invés do contexto. Porque muitas vezes o contexto te contamina, te leva para uma direção errada, mas se você for rígido ali com os seus princípios, com os seus valores, com aquilo que você acredita, com aquilo que faz seu coração bater mais forte, você sempre vai tomar a decisão certa. É bem isso, cara. E a gente fica perto de tomar decisões que as coisas acontecem. E eu sempre bato, assim, não sei se você já viu eu postando alguma coisa, que às vezes eu coloco uma decisão muda a sua vida. Sim. Que foi esse contexto que a gente usou pro burninho, eu gostei muito e sempre tento usar. Pro bem e pro mal, sabe, às vezes. Total. E eu cheguei a conversar contigo, eu acho, e falei, cara, será que eu continuo fazendo essas coisas da medicina ou eu vou dar plantão ali fora? E tomei a decisão de ficar por coisas que aconteceram, que a gente conversou e tudo mais, e exatamente essa isso. Conversa eu lembro. Então, foi o princípio, talvez. Porque, cara, em que lugar, por exemplo, cara, que eu estaria hoje tendo a oportunidade de falar para 700 pessoas num palco agora que foi o burninho? Total. E eu acho que é isso, e com um potencial de crescimento e enorme, nem começou. Lucão. Nem começou, exatamente. Não, eu sei, mas isso me aproxima do que eu quero. Exato. Isso me aproxima do que eu quero e o caminho é legal. A felicidade tá no caminho. A gente vai falar... Isso aqui vai virar um jargão também do nosso podcast, né? Porque a felicidade tá no caminho. As pessoas às vezes acham que, não, quando eu for médico emergencista, aí eu vou ser feliz. Quando eu terminar toda a minha formação,
aí eu vou ser feliz. Quando eu passar na residência, aí eu vou ser feliz. Quando eu Na aposentar, verdade, eu vou ser é feliz. isso. Na verdade, a felicidade a gente vai encontrando pelo caminho. Então, tá na mentoria que você entrou e você não imaginava onde isso ia te levar. Tá em ser mentor agora, né? Em ser monitor. Em fazer seu próprio evento presencial e transformar isso numa recorrência, porque você vai ver que cada vez mais as pessoas vão te pedir isso, porque é uma coisa necessária, é uma dor real que as pessoas têm, né? Sim. Então, como eu te falei, eu não tive isso. Se eu fosse clínica geral, né, se eu atendesse grandes animais, eu com certeza estaria sentada na primeira fileira do primeiro minuto, porque é importantíssimo mesmo. Sim. Então, eu acho que é isso. Você tem essa coisa dentro de você, você brilha o olho quando você fala disso e é pra essa direção que você tá caminhando, Tomara. E eu falei lá no primeiro minuto também, assim, que pra quem tava lá, falei, perdão pessoal, mas provavelmente esse foi o pior evento que eu vou fazer na minha vida. Não, que bom, né? Que bom, exato. Porque vai melhorar, sabe? Eu acho que, por exemplo, no Burn-In, talvez eu tenha falado melhor do que eu falei no primeiro minuto. No próximo, se eu for convidado. Mas é assim, né? É um ciclo de melhoria, né? É o progresso. E tudo bem. É o Que bom que a gente É curva tem de isso. aprendizado. E quando eu falo né? que o pior não é que foi ruim, porque quem foi me disse que gostou. Mas vai melhorar. Porque eu vou melhorar. Entendeu? E eu acho que é isso. A vida é sobre a gente estar sempre buscando ser melhor e fazer melhor. Exato. Né? Exato. Então, tem muitas possibilidades aí pra gente. Às vezes a gente acha que não, mas é especial. E agora mesmo no Burn-In, cara, nesses eventos, como legal as pessoas olharem pra você e tipo, caramba, obrigado, ou caramba, que legal que você tá aqui. Cara, quem que imaginei, como que eu ia imaginar que alguém ia me ver, ficar feliz de me ver, assim, tipo, que alguém que nunca me viu. Você já deve ter mais acostumado, mas... Não, mas ainda é uma surpresa. Zero acostumada. Zero acostumada. Inclusive, uma pessoa começou a chorar quando veio falar comigo e eu chorei junto. Eu falei, por que você tá chorando? Por que não chora? Porque é isso. A gente, enfim, não tem zero costume. Bernardo talvez seja mais acostumado, mas a gente fica impactado por impactar e não saber que está impactando. Eu acho que é essa a sensação, Isso, né? Mas é prazeroso, porque e quando as pessoas falam, cara, continua, você tá me ajudando, continua. Ó, meu olho cheio d'água. Não, a Gabi, eu acho que ela se anima muito com o podcast, é muito massa. Mas cara, é a questão da mensagem não mensageiro, talvez a mensagem esteja chegando onde é pra chegar. Exato. Então, é gostoso, é bom. Não falar que não é bom, porque é bom sim. Claro que é bom. Porque não adianta. Você não vai só viver de propósito se aquilo não fizer sentido pra você. Se aquilo não te der... E eu não tô falando de retorno financeiro, não. Tô falando de sensação pessoal ali, de que, pô, realmente o negócio funciona. Realmente o negócio traz impacto. Sim. Você tem que... Não existe altruísmo genuíno. Até quando você faz uma boa ação, você espera se sentir bem com você mesmo. Então... Isso é fundamental, gente. A gente tem que se permitir gostar das coisas e gostar do retorno, gostar de ser bem visto pela sociedade, gostar de ser admirado. Isso não tem nada de errado, desde que sua vida não gire em torno disso. Você não pode ficar cego ali de falar, não, eu só quero agora status, ego, não. Mas você tem que valorizar o retorno que aquilo que você faz te dá. Porque senão você vai parar de fazer. Acho que quando você tem um propósito, saber que você tá no caminho certo te motiva mais ainda a buscar aquele propósito e continuar perpetuando aquele propósito cada vez mais. Então, acho que resumindo isso que você acabou de falar, amor, acho que é essa frase. E Lucão, 2 perguntas agora pra você, pra gente tá aí caminhando pro final do nosso podcast. 2 perguntas pra você. A primeira, eu queria que você indicasse um livro pro pessoal que tá escutando a gente, tá assistindo a gente no YouTube. Que indicasse um livro, tá. Cara, um livro. Eu tenho 2 livros que eu gosto bastante. Eu gosto de alguns, na verdade. Mas tem que ser o cabeceira de todos. Deve ser, o Bernardo deve ter falado disso, eu não sei, nos outros episódios. Mas os hábitos atômicos do James Clear tem que estar. Tem que estar. Não tem como. Fã dele. O Can't Hurt Me, do David Goggins, tem que estar também. Eu acho que pra você começar... Quando a gente tem um problema, a barreira é você mesmo. Eu acho que tem que ler esses 2. Porque o Hábitos Atômicos, ele vai te proporcionar fazer coisas melhores e mais rápido, talvez, e te dar coragem e meios pra fazer isso. E o Can't Hurt Me, ele vai tentar te dar, assim, uma coisa que é você contra você. Tipo, o melhor exemplo desse livro pra mim é o seguinte, que quando ele dá o exemplo, o David Goggins, pra quem não conhece, é o cara que fez lá várias vezes o Hell Week, o cara que é o cara mais fitness e bravo do planeta, né, como eles falam, que ele coloca aquele exemplo da academia. Aquilo pra mim é bizarro, que o cara fala assim,
da 8ª ao 10º, não é a questão do que você vai fazer. O resultado não vai vir das 2 séries que você vai fazer a mais, mas é do que passa na sua cabeça naquele momento. Entendeu? Não é o fazer mais 2 repetições que vai te deixar com É você treinar a sua mente pra você fazer um pouco mais do que você toleraria. É o que passa na sua cabeça na hora que você quer desistir e você resolve fazer mais 2. Essa é a mensagem do livro pra mim, sabe? Não é fazer 2 e vai te deixar shapeado, não. Mas ele vai preparar a sua cabeça pro tá difícil, mas eu tenho que continuar. E a gente fala muito de caminho, que tem que ser gostoso e tudo mais, mas ninguém tá falando que vai ser fácil, cara. Não, exatamente, pelo amor de Deus. Ninguém tá falando Muito que é pelo fácil. contrário. Porque né? Normalmente é mais difícil do que você tiro, imaginava. porrada e bomba, Porque é porradaria, fazer mas... story cansa, dá trabalho. E não é todo dia que você acorda, quero aparecer, que vontade que eu tava de responder aqui uma caixinha. Não é. E o James Clear, por exemplo, me indica hábitos, que são o to-do list, que posta na rede social, que a gente coloca, você coloca também, até a Gabi coloca de vez em quando, que o pessoal marca a gente colocando. Então, esses 2 livros tem que estar, eu acho. Acho que são os 2 que eu indicaria. Você pediu 1, eu vou indicar 2. Olha só, over deliver, pessoal. Isso é mentoria residência. Eu tô ficando boa de propaganda, hein? Não, daqui a pouco eu tô sendo quicado aqui no podcast. Parece. E outra pergunta que a gente quer, outra indicação, na verdade. Você falou de 2 livros. A gente queria que você indicasse uma pessoa pra gente entrevistar, pra gente conversar aqui no podcast. Uma pessoa pra gente conversar. Cara, você é clubista um pouquinho da emergência. Tá, vou indicar a Clarinha Milvoltz. Boa, Clarinha. Eu acho que ela você está convocada. Convocada, Clarinha. Intimada. Em nome da medicina de emergência do Brasil. Pegou pesadíssimo agora. A continuar proliferando nossa mensagem aqui pra esse pessoal. Boa, então. Beijo, Clarinha. Considere-se convidada já, Clarinha. Considere-se convidada, Clarinha, por favor. É. A gente vai amar ter ela aqui, falando também de medicina de emergência, mas eu acho que a mensagem que fica hoje mesmo, acho que abriu muito a cabeça de muita gente que deve estar ouvindo e que não teve esse contato com a medicina de emergência, assim como eu não tive, assim como o B não teve, assim como você falou que não teve também na sua formação. Então, acho que fica essa questão, né, esse aprendizado sobre outras possibilidades que às vezes nem passou pela nossa cabeça. E, como eu falei, eu vou ficar emocionada de novo, então se eu ficar emocionada, você pode pegar aí a bola pra você, tá bom, amor? Mas a história de brilhar o olho, nada impacta mais, eu acho, na nossa profissão e na nossa vida, como quando a gente faz algo que faz nosso olho brilhar. Então, claramente, pra quem tá assistindo mesmo, quem tá vendo, o Lucas fala disso com muito brilho no olho. Tanto do primeiro minuto, quanto do trabalho dele como monitor na mentoria, quanto da própria residência, né, da medicina de emergência em si. Acho que isso é muito bonito de ver, isso inspira muita gente. E acho que esse era o nosso objetivo. A gente foi até muito além, né, do que a gente estava imaginando. Eu acho que foi bom que a gente conseguiu desconstruir alguns mitos aqui da medicina de emergência. Eu acho que quem ouviu esse podcast enxerga a medicina de emergência hoje de uma outra forma. E também um pouco da própria medicina. Mesmo que a medicina de emergência não seja o seu caminho, eu acho que você consegue extrair muito aprendizado dessa conversa sobre propósito, sobre carreira, sobre o que você pode fazer além da sua profissão, né? Porque a sua profissão não é a sua vida, ela é só a sua profissão. Eu acho que o Lucão conseguiu mostrar isso aqui com muita clareza. E pra a gente fechar, né? Eu não posso deixar de pedir, na verdade, pro pessoal clicar aqui no botãozinho de compartilhar, por favor, de seguir, né, se inscrever. Gente, encaminha pro seu amiguinho aí que quer fazer medicina de emergência, que comentou, que gosta, custa nada. Esse podcast foi bom, eu acho que é o mais longo até do que a gente já fez. É aquele cara que fala assim, não sei o que quero fazer medicina de emergência, tô na dúvida, vive só de plantão, você vai, manda pra ele. Manda seguir o Lucão. Lucão, falando nisso, como a gente te encontra nas redes sociais? As redes sociais você acaba mais participando no Instagram, a gente tá mais presente, né, que é o @Lucas_Rodrigues com 2 Ds. E quem falar que viu por aqui, eu adiciono lá no Closer Friends. É só olha só! E, gente, por favor, primeiro minuto, não deixem de se inscrever no próximo primeiro minuto. Sim. Galera que tá formando esse ano, galera que tá pensando em seguir, né? Ou então, pessoal que já tá aí fazendo residência de clínica ou de intensiva. Ele vai entrar pra quem quer dar plantão. É pro cara que tá inseguro de dar plantão e não quer fazer besteira. Lá, né? Naqueles 15 minutos. Nos 15 melhores minutos. Nos 15 melhores minutos. Amor, como as pessoas vão te encontrar nas redes sociais? No Instagram, @BernardoPresch, PRSHT, P de pato. E no YouTube, Mentoria Residência, que é também o nosso canal que tá super crescendo. E aqui também no @DesconstruCast. @DesconstruCast.podcast, né? Instagram super recente. E você?
Eu, @doutora DRA, Gabriele Araújo. Gabriele com 2 L's e Y. Muito obrigada, mãe. Um beijo pra você. Piadinha se repete, né? Sempre. E é isso, gente. Acho que foi incrível essa sua participação aqui. Lucão, muito obrigada por Valeu, estar Lucão. aqui com a gente. Brilhou. E até a próxima, vai. Vamos ter que chamar mais vezes pra continuar esse papo. Né? Ó, então tá, vai ser uma honra participar. Na terceira, a gente tem uma tradição que a gente manda um boletim. Então, Ah, é? Tá, então tá. seguindo a inspiração aí de fora, eu gostei dessa ideia. Gostou dessa Eu ideia? tive discurso, Zé. Já vira sócio. Da hora. Olha! Sócio da parte boa. Então tá, vamos aceitar, por reciprocidade. Isso, é Olha isso. só. Gratidão. Valeu, gente. Obrigado. Gente, Até a obrigada. próxima. Tchau, tchau.